A tenda é, como ele falou, é uma casa, né? E como se a gente vive de viagem, tem que, se a gente é mochileiro, se é hippie, se é cisense, se é, tem povo que lhe amamos? Cigano, né? Então não pode ter muita tralha para carregar, né? Porque senão vai ser complicado, né? Então tem que ser prático, né? E prática. Não pode levar muita coisa. Então aqui é uma amostra da nossa tenda, né? Você vê que é uma tenda. E o nosso celeiro, o Alexandre, ainda continuando assim, situando um pouco essa caminhada de Sara e Abraão, porque a gente está estudando os matriarcas e patriarcas, que são os nossos pais na fé, né? Dá para ver? Todo mundo está vendo? Que legal? Né? Então, daqui é que o nosso povo da fé vai surgir. Que hoje seria, sabe aonde, gente, que o povo apareceu? Naquele povo brigador, né? Um povo forte, que não se deixa bater nem pelas areias do deserto, nem pelo sol escaldante, né? Calcado no chão da vida e que nos ensina a respeitar a vida, como ela deve ter respeito, né? Prosseguir. Hoje seria o Irã e o Iraque, né? Essa regiãozinha aqui da que a gente chama Oriente Médio. Então foi lá onde os nossos pais da fé vão aparecer. Aí é uma fita que a gente pegou para pronto, é mais ou menos aí, né? Pronto, olha aí. Dá para dar uma, entendeu? Né? Então Abraão, ele saiu daqui para uma cidade. Aliás, no Deuteronômio, depois a Bíblia vai falar, que ela estava até me mostrando, né? Ele vai dizer, meu pai era um arameu errante, né? Então eles saíram da cidade de Ur, lá na Caldeia, lá no norte da Mesopotâmia, né? Bota aqui a cidade de Ur. E vão primeiro, naquela seção migratória que ela falou, ele sai de Ur e vai se caminhando, né? E vai parar aqui dessa cidade e de lá é que ele vai contornar e vem para cá. Então, é um percurso novo. Eu queria lembrar vocês, ontem eu estava lendo na Bíblia, procurando a genealogia de... Porque foi um exercício que eu tentei fazer, né? A gente estava olhando, eu vou puxar para o lado um pouco antropológico, e a gente vê, se vocês pegarem a Bíblia, estudiosos da Bíblia, como nós somos, né? Aí a gente vai ver lá na Bíblia, por exemplo, Adão teve 3 filhos, o relato bíblico, viu, gente? Nós estamos falando de Bíblia. Então, ele teve 3 filhos, com determinados 100 e tantos anos, ele teve o último, que é o caçula, o 7. Significa que essa coisa não foi ontem e hoje, né? Olha, reboca a gente. Camelos, animais. Então isso daí não é uma coisa do dia para a noite. Isso é uma caminhada longa, né? Uma coisa longa. Diz o relato bíblico que Abraão saiu daqui e ele já era velho, como diz. Ele já tinha 75 anos. Então não era uma pessoa tão nova. Mas, como eu disse, né? Por uma necessidade, por uma objetividade, por uma coceira do coração, tem um filme que eu trouxe também, nós não vamos assistir, mas fala lá que ele sentia-se diferente no seu local. Ele sentiu que aquilo não era o que ele queria da vida dele, da família dele. Ele queria alguma coisa melhor, uma coisa diferente, né? Então ele vai deixar a parentela dele. Quem é a parentela, né? São os pais,
né? Os seus parentes, a terra da sua identidade. Olha, gente, quem mora fora da onde você nasceu, por exemplo, no carnaval de ano, ou na Páscoa, ou no Ano Novo, seja lá uma vez no ano, você volta para sua terrinha, não tem que ele segure aqui, né? Eu vou lá para morrer. Não tem essa, né? Porque lá é a sua terra, é onde você se sente. Às vezes eu viajo, vou por um canto, às vezes até em dormir na casa de alguém, eu não durmo direito, porque não é o meu canto, não é o meu jeito, não é a minha rede, não é a minha cama, e não dormo direito. Vai para esse encontro, são 3 dias, 4, não sei quantas, nós não dormimos direito, porque não é o nosso canto, não é a nossa identidade, né? Não é aquilo que a gente se sente bem, não é aquilo que a gente está na gente mesmo, né? Então Abraão, ela falou ali em Emaús, no último encontro, eu lembrei, né? Eles iam caminhando, mas eles, na companhia de Jesus, eles sentiam uma coceirinha, né? Coração arder, uma coisa diferente. Hã? Pois é. Então Abraão vai fazer isso, ele vai sentir uma coceirinha, uma coisa diferente, sentiu a necessidade dessa busca, desse caminho, da caminhada, para buscar essa coisa diferente, né? Então, veja bem, que não é um percurso, né? É um percurso demorado, um percurso difícil, um percurso muitas vezes de deserto, né? Deserto tem muita, diz lá no relato bíblico, tem muita serpente, né? Tem gente que também, assaltantes e pessoas que também estão lá no deserto. Deserto é terra de perigo natural. Não sei se vocês assistiram filme de árabe, não sei o quê, tem uma rajada de areia, a gente tem chuva, gelo lá, é areia. Então eles têm umas técnicas, eu acho surpreendente, né? Eles têm a sabedoria da vida, né? Eles vêm com aqueles candeiros no deserto, eles sabem que ali vai ter uma tempestade de areia. Então, como é deserto, não tem para onde ir mesmo. Eu já assisti um filme, eu gosto muito de assistir. Então, eles deitam os camelos, né? Eles fazem com que os camelos se deitam. E ali eles se abrigam naquela coisa, puxam aqueles panos, depois eu vou mostrar lá, né? A roupa que tem, que eles usam muito, e até a tempestade passar. Semelhante também é com o gelo, gente. No gelo também, quando pega aquela avalanche, aquela tempestade de gelo. O ser humano, assim, cada vez mais eu fico admirado com a capacidade do ser humano de viver no ar. O homem vive na montanha, ele vive, né, em Jeová, ele vive em Itauá, ele vive lá no Monte Everest, ele quer chegar lá. Até a lua, né? Hã? O homem foi até a lua. Então ele vive no ar, ele vive no gelo, ele vive no deserto, ele vive na escassez de água, ele vive na abundância de água. Então ele pode viver em qualquer lugar, né? Material físico. Então é uma potência que só pode ser imagem e semelhança de Deus, um negócio desse. Porque nenhum outro lugar você tira o peixe da água, ele morre. Pouco minuto. Né? Mas o ser humano tem a capacidade de viver isso, né? Viver com escassez, com abundância. E é assim, né? É uma caminhada que a gente vai aos poucos, vai levando as tralhas, porque também, digamos que você está em pleno deserto, né? E aí vem uma tempestade de areia. Se você não pode se fixar e levar um lugar de boa, você tem que levar pouca coisa mesmo, porque senão como é que você se desloca? Como é que você vai de um lugar para outro? Não tem água, tem que levar o essencial. A nossa família, quem é do deserto sabe, né? Um leva a quartinha. Eu sou muito curiosa, eu gosto muito de comer, né? Por isso que sou gordinha. Eu adoro comer. E eu adoro ler tudo que diz sobre comida. Eu estava lendo
sobre a coalhada, que é bom para o estômago. E aí uma curiosidade da coalhada é que ela foi descoberta por acaso. Eles tiraram o leite de cabra e botaram num bordão daquele de couro, né? Para poder ver se aguentava. Determinado momento da coisa, o leite tinha talhado, né? E foi pingando nas costurinhas do bordão. Aquela água foi pingando e ficou só aquele grosso, aquela coisa que não é nada. Não sei se é água de comer leite talhado, né? Não fica, o soro, que é aquela massinha branca, foi derramando e ficou, e foi ficando só uma coisa que também daí veio o queijo, né? E que vai servindo para a caminhada. Por exemplo, meu pai era um russano errante. Ele era de Russa e andava a cavalo. Mas ele dizia como era a comida dele. Era rapadura, carne seca e farinha. Né? Você não pode levar, além de ser no bolo do jumento, está caminhando, uma coisa que sustente tantos dias. Né? Então tem que ser. Então, gente, só lembrando bem, isso daqui não é, talvez a gente leve até a caminhada da nossa vida para chegar à terra prometida que Abraão sumiu, que Abraão recebeu. Né? Talvez a gente leve essa caminhada toda. Né? E para a felicidade de alguns chegam, para a felicidade de alguns ficam no meio do caminho, né? Outros nem conseguem atingir. Mas o importante é a caminhada. Ele suporta, se eu não me engano, ele passa até 40 dias sem beber água. Não estou enganado, né? Então, 1 mês e 10 dias ele aguenta. Vocês viram que tinha um bocado de gente, assim, o Abraão estava lá no meio, conversando. Ali era o que nós chamamos de oásis. No deserto, aqui e acolá aparecem esses riachos, esses fontes de água, que é muito cobiçado. Você viu o fogo do Damasco, né? Porque no deserto é basicamente o quê? Água. Sem água nós não temos nada. Por que nós não temos sem água? Quê? Hã? Sem água tem vida. E qual é a vida? Vida de quem? Dos animais, Dos animais, das plantas. das plantas, né? Então, o próprio ser humano sem água, né? Então, é um lugar assim, de muita disputa. Hoje, lá no Iraque, no Irã, a disputa é por uma água, mas